Então, gente, bom dia, para quem eu ainda não cumprimentei. A nossa aula de hoje vai ser uma das aulas mais interessantes sobre o Fernando Pessoa. Por quê? Vocês lembram da galáxia pessoana, né? O Fernando Pessoa, quando conhece o Alberto Caê, ele, que foi no dia triunfal, ele diz, nasceu em mim o meu mestre. Quando ele terminou de escrever o Guardador de Rebanhos, e que ele disse que ele escreveu no fôlego só, ele disse, nasceu em mim o meu mestre. Então ele muda, e aqueles heterônimos africanos chegam a vir com ele. Por exemplo, o Alexander Sirch, quando ele é ainda adolescente, sempre que ele chega quando ele chega em Portugal, o Alexander Sirch vem junto com ele. E hoje a gente acha que a base de todo o processo heteronímico foi o Alexander Sirch. E também veio com ele uma personalidade literária pequenininha, que se chama Robert Eynon, Charles Robert Eynon. E o Robert Eynon também vem com ele, e é extremamente importante na medida em que o Robert Eynon seria o embrião do Álvaro de Campos. Pois bem, eu tenho dito para vocês que o Fernando Pessoa era um mistificador. Ele criava histórias sobre si mesmo. Tem N exemplos. Ele recebeu, um exemplo, ele recebeu o Aleister Crowley, que era um grande mago na época, né? Era um grande ocultista americano na época. E aí o Fernando Pessoa quer muito conhecê-lo, mas Fernando Pessoa nunca saiu de Portugal depois que retornou. E então o Crowley vem visitar o Fernando Pessoa em Lisboa. O que eles fazem? É preciso destacar essa visita, essa estada do Crowley é preciso destacar, eu estou aqui que, lendo a carta, parece muito que o Pessoa tinha TDI. É difícil de saber o que ele tinha, né? Eu acho que ele tinha alguma espécie de transtorno. Eu acho que tinha. Ele era um sujeito que tinha uma depressão muito forte. Bom, mas aí o Aleister Crowley vem e o que eles fazem? Eles anunciam no jornal essa visita e aí pegam o isqueiro do Aleister Crowley e botam na beira do Tejo. E Fernando Pessoa comunica à polícia o desaparecimento dele. E aí vocês imaginam, é um acontecimento internacional, né? Então, ele dá parte na polícia, a polícia começa a procurar, as pessoas acham que pode ter se suicidado, as pessoas acham milhares de coisas a respeito. E, na verdade, foi só uma brincadeira. O Crowley já tinha voltado para os Estados Unidos. Então, ele gostava desse tipo de coisa. Enquanto não achavam o corpo do Crowley, Fernando Pessoa deu entrevistas, Fernando Pessoa assumiu como se fosse verdade. Então, ele gostava dessa mentira. E eu falei para vocês que ele tinha uma impossibilidade do real. E como ele tinha a impossibilidade de viver o real, ele vivia criando. Pois bem, 1935 foi o ano em que o Fernando Pessoa morreu. Então, 1935, a gente tem um Fernando Pessoa maduro.
E a gente tem já o Fernando Pessoa com a sua obra muito bem encaminhada. Não vou dizer concluída, porque sempre poderia escrever depois. Mas ele tinha sua obra já encaminhada, a gente já tinha referências para entender essa obra. Ele faz. Ele aproveita que um crítico literário chamado Adolfo Casais Monteiro faz uma crítica sobre ele no jornal e ele aproveita, entra em contato com este crítico e o crítico evidentemente termina perguntando qual é a origem dos heterônimos. Então eu pedi para vocês que trouxessem a carta que o Fernando Pessoa escreve em 1935. Por quê? Em 1935 ele já sabe, ele já conhece a própria obra e ele passa a dizer, e ele pode então dizer o que ele quiser dizer a respeito dela. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, a gente não vai ler toda, eu estou contando que vocês já tenham lido, mas eu quero destacar algumas partes e vocês, se vocês quiserem colaborar com essa leitura, fiquem muito, muito à vontade. Então, ele agradece a carta do Adolfo Casais Monteiro, onde o Adolfo Casais Monteiro critica o lançamento de Mensagem. E Mensagem, você sabe, entrou num concurso literário e ele conta a história de Portugal de uma forma esotérica. E entrou num concurso literário, tirou segundo lugar, em primeiro lugar ganhou um padre de que nunca mais se ouviu falar e nunca mais se ouviu falar de qualquer produção. Então foi o livro que ele tem publicado em vida em Portugal. Ele publicou os poemas ingleses na Inglaterra. Então, verdadeiramente, Mensagem não é o único, né? Mas Mensagem teve um impacto muito grande. E o Adolfo Casais Monteiro chega à conclusão que não foi o melhor lançamento que ele poderia ter feito da obra dele. Então essa carta, eu tenho a carta aqui, essa carta ela é muito interessante porque essa incapacidade do Fernando Pessoa de lidar com o real faz com que ele escreva também essa carta num tom que às vezes é um tom de riso e às vezes é um tom sério. Ora, quando a gente está conversando com alguém e que às vezes tem um tom de riso e às vezes tem um tom sério, é difícil da gente acreditar que aquilo que a pessoa está dizendo é verdade. Então, só para chamar a atenção, por exemplo, ele começa a explicar e ele aceita toda e qualquer crítica e tal, né? E que ele aprova aquilo que disse o Casais Monteiro, mas vejam, ao mesmo tempo em que ele diz de uma forma bem séria, a partir disso conheço já suficientemente a sua independência mental, que se me é permitido dizê-lo, muito aprovo e louvo. Isso é sério, né? E aí, veja, ele diz assim, ó, nunca me propus ser mestre ou chefe-mestre, porque não sei ensinar, nem sei se teria que ensinar. Chefe, porque nem sei estrelar ovos. Então, é isso, ele tem o sério e ele tem o riso. Ele tem o sério e ele tem o riso. Ele começa dizendo que ele concorda absolutamente com o Adolfo Casais Monteiro, que ele poderia ter feito um outro lançamento da Mensagem. Mas ele coloca aqui uma barreira grande
definição, que é a seguinte. Ele diz assim, ó, concordo absolutamente que não foi feliz na estreia. E aí, se vocês tiverem o texto, peço que vocês sublinhem, coloquem alguma coisa, porque ele diz assim, ó, sou de fato um nacionalista místico, um sebastianista racional, mas sou, à parte isso, e até em contradição com isso, muitas outras coisas. E essas coisas, pela mesma natureza do livro, mensagem, não as inclui. Então, essa é a primeira definição que ele faz do Fernando Pessoa, ou seja, que ele faz dele mesmo. Eu sou um nacionalista, e ele de fato é, e mensagem termina mostrando isso muito bem. Então, ele é um nacionalista místico e é um sebastianista racional, ou seja, ele espera a volta do Dom Sebastião. E aí ele começa a explicar por que ele de fato escolheu e que essa estreia para o Mensagem não foi uma escolha que tivesse sido racional, mas foi uma escolha de oportunidade. Abriu o concurso, o livro estava pronto e ele teve, inclusive, a manifestação dos amigos para que publicasse. Então ele diz, coincidiu sem que eu planeasse ou premeditasse. Sou incapaz de premeditação prática. Então, de fato, ele é capaz de qualquer coisa prática, porque tudo que é prático diz respeito ao real. E ele tem essa impossibilidade de encarar o real. Então, sou incapaz de premeditação prática com um dos momentos críticos, no sentido original da palavra, da remodelação do subconsciente nacional. O que fiz por acaso e se completou por conversa fora exatamente talhado com esquadria e compasso pelo grande arquiteto. Ora, eu disse para vocês, Fernando Pessoa foi um ocultista e todas as formas de ocultismo, de esoterismo, de transcendência, por todas elas, Fernando Pessoa passeou, o que explica o fato dele, ele mesmo, se colocar como um místico. Quem é o grande arquiteto? O grande arquiteto é o criador do mundo, que é um conceito maçônico, né? Então, vocês vejam que ele diz assim, ó, foi talhado com esquadria e compasso pelo grande arquiteto, né? Então, o grande arquiteto é um conceito da maçonaria. Ele está trazendo o ocultismo para falar sobre mensagem. Mas vejam assim, esse é um assunto sério, né? Ele se revela um nacionalista místico, ele se revela um sebastianista racional, ele se revela maçom, né? E aí vem de novo o riso, né? Interrompo. Não estou doido nem bêbado. Estou, porém, escrevendo diretamente, tão depressa, quanto a máquina me permite, vou servindo das expressões que me ocorrem, e etc, etc, etc. Então, ele continua com esse... como a gente vai acreditar plenamente naquilo o que ele está dizendo de uma maneira séria, se ele termina sempre interrompendo com uma frase de riso. Então, ele passa a responder, colocado isso, né, que é uma explicação sobre como lançou a mensagem e tal. Colocado isso, ele passa a responder as 3 perguntas, que são as 3 perguntas que nós todos, se encontrássemos Fernando Pessoa, gostaríamos de fazer. Então, vejam bem. Primeiro, se ele iniciou tão mal, né, com o lançamento
da mensagem, que plano futuro ele tem para a publicação das obras. Segunda, e talvez a mais importante delas, é a gênese, ou seja, é a origem dos heterônimos. E em terceiro, ele pergunta sobre a questão do ocultismo. Então, são 3 perguntas extremamente importantes. Vamos lá, vamos à resposta do Fernando Pessoa. Então, o Fernando Pessoa diz que, feita a publicação da mensagem, ele está pensando no lançamento do Banqueiro Anarquista, né? Que é um livro de contos, e está pensando em ver se ele pode verter para o inglês, traduzir para o inglês, e publicar na Inglaterra. E ele diz, aí ele entra no riso de novo. Tal qual deve ficar tem probabilidades europeias. Não tome essa frase no sentido de prêmio Nobel imanente. Então, ele corta, né? Ao mesmo tempo que ele fala, eu vou fazer, ele corta com o riso. Bom, então ele entra na pergunta, ele já respondeu a primeira, ele vai trabalhar no Banqueiro Anarquista e ele vai publicar, talvez na Inglaterra. Aí ele vem para a segunda questão, que é extremamente importante, que é aquela da poesia ou aquela do gênero. Então, aquela pergunta da origem dos heterônimos. E ele começa dizendo assim, ó, tenciono durante o verão reunir o tal grande volume dos poemas pequenos do Fernando Pessoa, ele mesmo. Então, vocês vejam, é a primeira vez que ele fala em Fernando Pessoa, ele mesmo. Que Fernando Pessoa, ele mesmo, afasta do Fernando Pessoa, né? Afasta de si, ele cria uma outra personagem quando ele usa Fernando Pessoa, ele mesmo, como Pelé, né? Pelé é o jogador, o Edson Arantes do Nascimento é o cidadão. Só que o Pelé é um pseudônimo e não um heterônimo. E ele diz, referi-me, como viu, ao Fernando Pessoa só. E agora ele começa a explicar. Não penso nada do Caeiro, do Ricardo Reis ou do Álvaro de Campos. Nada disso poderei fazer no sentido de publicar, exceto quando me for dado o prêmio Nobel. De novo o riso. E contudo penso com tristeza, pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática. Eu peço que vocês sublinhem isso também. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Caeiro é o mais distante dele. Ele pôs no Caeiro a despersonalização, que é um processo e que é uma ruptura com a sua própria personalidade. Então, ele é o mais afastado, ele despersonaliza de uma forma muito contundente. E quando ele despersonaliza dessa forma contundente, evidentemente, isso facilita para que ele queira aprender coisas com o Caeiro. E isso faz do Caeiro o mestre de todos os heterônimos. Então, pus em Caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática. Pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental. O que precisava da disciplina mental? Precisava da disciplina mental porque o Ricardo Reis é um poeta clássico. E os poetas clássicos são essencialmente poetas disciplinados. Então,
Pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental vestida da música que lhe é própria. Pus em Álvaro de Campos toda a minha emoção, que não dou nem a mim e nem à vida. Então, essas palavras, despersonalização, disciplina e emoção, são os grandes eixos da criação desses heterônimos, né? Alberto Caeiro, a despersonalização dramática. O Ricardo Reis, a disciplina que é própria dos poetas clássicos. E no Álvaro de Campos, toda a emoção que é própria, e ele leva ao extremo, né, dos poetas modernistas. Então ele diz, pensar, meu querido Casais, que todos estes têm que ser, na prática da publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa, impuro e simples. Vejam, ele é impuro, ele não é puro, né? E aí ele continua. Penso agora responder a sua pergunta sobre a origem dos meus heterônimos. E aqui a gente não sabe o quanto tem de sério, o quanto tem de riso, o quanto ele está brincando com Adolfo Casais Monteiro, sabendo que essa carta seria posteriormente publicada. Mas vejam bem, começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterônimos é o fundo traço de histeria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente histérico, se sou mais propriamente um hesteroneurastênico. Tendo para essa segunda hipótese, porque há em mim fenômenos de abulia e a histeria propriamente dita não enquadra no registro dos seus sintomas. Seja como for, a origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Então, para a despersonalização, isso, ou seja, o afastamento de si mesmo, isso pode claramente ser explicado pela impossibilidade de enfrentar o real. Aí vem o riso. Esses fenômenos, felizmente para mim e para outros, mentalizaram-se em mim. Quero dizer, não se manifestam na vida prática, exterior e de contato com outros. Fazem uma explosão de dentro e vivos eu a sós comigo. E aí a feminista diz, se eu fosse mulher, a mulher, os fenômenos histéricos rompem em ataques e coisas parecidas. Cada poema de Álvaro de Campos, o mais histericamente histérico de mim, seria um alarme para a vizinhança. Então, assim, a histeria, quando se manifesta no homem, é criativa, nada mais machista do que isso. Agora, quando se manifesta numa mulher, tem ataques que não são nada produtivos. Por que ele escolhe o Álvaro de Campos? Porque o Álvaro de Campos é o polo feminino da família heteronímica. O polo masculino é o Ricardo Reis, que tem, inclusive, as suas musas, e a principal delas é a Lídia. Então, ele diz que no homem tudo acaba em silêncio e em poesia. Mas ele também começa a falar de uma outra forma e começa a falar sobre quando apareceram esses amigos invisíveis. Os amigos invisíveis são muito comuns na infância das pessoas, né? Muitas crianças têm o seu amigo invisível.
O que não é comum é trazer esse amigo invisível para a idade adulta. Isso absolutamente não é comum. E ele tem consciência disso. Então, aí ele começa de novo a explicar. Desde criança, tive a tendência para criar em torno um mundo fictício de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. Não sei bem entendido. Então, ele diz que sempre teve esses amigos invisíveis, mas ele diz assim, ó, não sei bem entendido se realmente não existiram ou se sou eu que não existo. Nessas coisas, como em todas, não devemos ser dogmáticos. Bom, essa frase, né, não sei se eles existem e eu sou criação deles, ou eles não existem e são minha criação, isso é muito simbolista. Né? E eu disse para vocês, Fernando Pessoa é um grande simbolista. Ele e toda a geração do Orfeu. E isso faz com que o primeiro modernismo português seja um modernismo simbolista. Essa mesma frase em que ele diz, não sei bem entendido se realmente não existiram ou se sou eu que não existo, é a grande frase que vai aparecer, que aparece no teatro de Fernando Pessoa, numa peça chamada O Marinheiro, que é um teatro que eu diria para vocês assim, completamente estático, e ele faz questão de que seja estático, ele tem a influência de um dramaturgo chamado Metterlink, e a grande colocação desse teatro simbolista, que transforma num teatro hipersimbolista, que é conhecido como uma fantasia hipersimbolista, é justamente essa noção simbolista. Existe uma outra realidade, né? E a gente entra em contato com essa realidade através de símbolos. Só que ele leva isso ao extremo, que ele não sabe se ele é que entra em contato com essa realidade ou se essa realidade é que entra em contato com ele. Significa que ele não sabe se ele existe ou se ele é uma criação. Então vamos adiante. Lembro assim o que me parece ter sido o meu primeiro heterônimo, ou antes, o meu primeiro conhecido inexistente, um certo Chevalier de Pá, dos meus 6 anos, por quem escrevia cartas dele a mim mesmo e cuja figura, não inteiramente vaga, ainda conquista aquela parte da minha afeição que confina com a saudade. Lembro-me com menos nitidez de uma outra figura, cujo nome já não me ocorre mais, que o tinha estrangeiro também, que era, não sei em que, um rival do Chevalier de Pá. Coisas que acontecem a todas as crianças, sem dúvida ou talvez, mas a tal ponto as vivi, que as vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que é mister um esforço para me fazer saber que não foram realidades. Isso é bastante sério, né? Ele tem que fazer um esforço muito grande para ele próprio entender que essas personagens dramáticas que foram criadas por ele não são realidade. Então, essa tendência para criar em torno de mim um outro mundo igual a este, mas com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais esta, sucedida já na maioridade. Ocorria-me um dito de espírito absolutamente alheio por um motivo ou outro.
a quem eu sou ou a quem suponho que sou. Dizia-o imediatamente, espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava, cuja história acrescentava e cuja figura, cara, estatura, traje e gesto imediatamente eu via diante de mim. E assim arranjei e propaguei vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de 30 anos de distância, ouço, sinto, vejo. Repito, ouço, sinto, vejo e tenho saudade deles. Aí ele vem para o riso de novo. E eu começando a falar, a escrever na máquina para me falar, custa-me a encontrar o travão. Ou seja, ele custa encontrar o momento de parar. Basta de Massada para si, Casais Monteiro, vou entrar na gênese dos meus heterônimos literários, que é, afinal, o que você quer saber. Em todo caso, o que vai dito acima dá-lhe a história da mãe que os deu à luz. Vejam, dá-lhe a história da mãe que os deu à luz. A mãe que os deu à luz foi Fernando Pessoa. Então, aí por 1912, salvo erro, veio-me a ideia de escrever uns poemas de índole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular, não no estilo do Álvaro de Campos, mas um estilo de meia regularidade e abandonei o caso. Esboçar-se, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. Da pessoa que estava a fazer aquilo, não do que eu estava escrevendo. Então, ele mostra como ele realmente vê a pessoa. Ele não se vê na pessoa. Então, tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis. Ano e meio ou 2 anos depois, lembrei-me de um dia fazer uma brincadeira com o Sá Carneiro. Num dia em que finalmente desistira, e foi no dia 8 de março de 1914, então, o 8 de março de 1914 é o dia triunfal, e aí ele disse que chegou perto da cômoda, tomando o papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso, e escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase. Aparecera em mim o meu mestre. Então, aparecera em mim o meu mestre. Foi essa sensação imediata que tive. Mas ele, Fernando Pessoa, segundo ele conta. Então, ele chegou na cômoda e ele escreveu todo o Guardador de Rebanhos, né? Que são mais de 30 poemas. E aí ele teve medo de se perder dele, ou seja, ele teve medo de se perder do próprio Fernando Pessoa. E o medo de se perder do próprio Fernando Pessoa fez com que ele, então, escrevesse Chuva Oblíqua. E ele diz: é tanto assim que, escritos que foram esses 30 e tantos poemas, imediatamente peguei no outro papel e escrevi a fio também os 6 poemas que constituem a Chuva Oblíqua de Fernando Pessoa, imediatamente e totalmente. Eu diria para vocês assim, é quase humanamente impossível escrever toda a obra de um poeta, né, que são os 33 poemas do Guardador de Rebanho. Em seguida, uma mudança total de estilo, de visão de mundo, da forma de estar no mundo,
ele volta a escrever como ele, Fernando Pessoa, um poema longo que é Chuva Oblíqua. Mas, de qualquer maneira, ele diz, foi o regresso de Fernando Pessoa a Alberto Caeiro, a Fernando Pessoa ele só. Ou melhor, foi a reação, e isso é importante, foi a reação contra a inexistência do Fernando Pessoa como Alberto Caeiro. Então, Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir instintiva e subconscientemente os discípulos. Arranquei do seu falso paganismo Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome e ajustei-o a si mesmo. Então, vocês vejam assim, lá ele diz que tinha feito uns poemas de índole pagã e tal, mas ele não fala como o Ricardo Reis. O Ricardo Reis é esse aqui. Né? Então, arranquei do seu falso paganismo Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome, ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E, de repente, em derivação oposta a Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo indivíduo, num jato à máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos, a Ode com esse nome e o homem com o nome que tem. Então, quem está lendo essa carta que ele escreve para o Casais Monteiro, quem está lendo e não sabe nada de Fernando Pessoa, leu o seguinte, ele no dia 8 de março chegou perto da cômoda, escreveu de pé, como ele faz sempre que pode, toda a obra do Alberto Caeiro, escreveu Chuva Oblíqua toda do Fernando Pessoa e criou ainda o Ricardo Reis com odes clássicas e criou ainda Álvaro de Campos com suas odes modernas. Como se tudo tivesse acontecido no dia 8 de março de 1914. Então, ele continua. Criei uma coterie, um grupo inexistente, fixei aquilo tudo em moldes de realidade, graduei as influências, conheci as amizades, ouvi dentro de mim as discussões e as divergências de critérios. E em tudo isso me parece que fui eu, criador de tudo, o menos que ali houve. Então, ele, Fernando Pessoa, foi quem menos participou dessas discussões todas dos heterônimos. Parece que tudo se passou independentemente de mim. E parece que assim ainda se passa. Se algum dia eu puder publicar a discussão estética entre Ricardo Reis e Álvaro de Campos, verá como eles são diferentes e como eu não sou nada na matéria. Essa correspondência, essa discussão já está na internet, no site de obras do Fernando Pessoa. Vocês têm acesso, é muito interessante. Então, quando foi da publicação do Orfeu, foi preciso fazer, à última hora, arranjar qualquer coisa para completar o número de páginas. Sugeri, então, ao Sá Carneiro que eu fizesse um poema antigo do Álvaro de Campos, um poema de como Álvaro de Campos teria sido antes de conhecer o Alberto Caeiro e de, então, ser influenciado pelo mestre. E assim fiz o Opiário, em que tentei dar todas as tendências latentes do Álvaro de Campos, conforme haviam de ser depois revelados, mas sem haver ainda qualquer traço de contato com meu mestre. Foi dos poemas que tenho escrito o que mais me deu o que fazer, pelo duplo poder de despersonalização que tive que desenvolver. Mas, enfim, creio que não saiu mal o que dá Álvaro em Botão. Então, o Álvaro de Campos, como ele escreve o Opiário, o Álvaro de Campos é o único heterônimo que tem juventude, que tem vida adulta e que tem a maturidade. Então, na juventude, o grande paradigma é o Opiário, onde ele vem vindo
do Ocidente, e aonde ele se diz viciado em ópio, e aonde ele não tem nenhum futuro, ele é um adolescente deprimido que não enxerga a luz ao fim do túnel. Depois ele tem o ódio triunfal, que é a da vida adulta, onde ele vive a euforia da modernidade. E depois ele tem a maturidade, que é, por exemplo, o poema Em Linha Reta, um dos mais bonitos que o Álvaro de Campos escreveu. E esse poema em linha reta mostra, então, a disforia. Ele vive o alto da modernidade, o alto do encantamento da modernidade, e ele vive o desencanto. Então, ele vive a euforia e a disforia da modernidade. Agora, olhem a parte mais interessante. Olha aqui, mais uns apontamentos nessa matéria. Eu vejo diante de mim, no espaço incolor, mas real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Construí-lhes as idades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1987, não me lembro do dia mesmo, mas tenho algures. No Porto, é médico e está presentemente no Brasil. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915. Então, se o dia triunfal foi 1914, o contato do Fernando Pessoa e dos outros heterônimos com o mestre foi de apenas um ano. Então, o Alberto Caeiro nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a vida no campo. Não teve profissão, não teve educação alguma. Álvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de outubro de 1890, às 1h30 da tarde. Diz-me o Ferreira Gomes. E é verdade, pois, feito o horóscopo para essa hora, está certo. Então, ele fez o horóscopo dos heterônimos também. Este, como se sabe, é engenheiro naval por Glasgow, mas agora está aqui em Lisboa em inatividade. Caeiro, como é que ele vê? Caeiro era de estatura média, embora realmente frágil, morreu tuberculoso, não parecia tão frágil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco mais baixo, mais forte, mas seco. Álvaro de Campos é alto, 1,75 m de altura, mais 2 centímetros do que eu, magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada todos, Caeiro lobo sem cor, olhos azuis. Reis um vago moreno mate, Campos entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português, cabelo porém liso e normalmente apartado ao lado, monóculo. Caeiro, como disse, não teve mais educação que quase nenhuma, só a instrução primária. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe e deixou-se ficar em casa vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-avó, e Ricardo Reis, educado num colégio de jesuítas, é hoje médico, vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico e latinista. É latinista por educação alheia e um semerenista por educação própria. Vamos adiante. Álvaro de Campos teve uma educação vulgar de liceu, depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Numas férias fez a viagem ao Oriente, de onde visitou o opiário, ensinou-lhe latim, um tio beirão que era padre. Então, vocês vejam que a história deles fecha muito com aquilo que eles escrevem. A vivência deles, dentro dessa descrição que Fernando Pessoa dá daquilo que eles são e como viveram, é perfeita, tem uma relação perfeita com aquilo que eles escrevem. Então, como escrevo
em nome desses três, caíram por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Reis, depois de uma deliberação abstrata, e Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever não sei o quê. Mas, vejam bem, o meu semi-heterônimo, Bernardo Soares, que, aliás, em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos, aparece sempre que estou cansado e sonolento, de sorte que tenha um pouco suspensas as qualidades de raciocínio e de inibição. Aquela prosa é um constante devaneio. Agora ele dá a definição. É um semi-heterônimo porque, não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Somos eu menos o raciocínio e a afetividade. A prosa, salvo que o raciocínio dá de tênue a minha, é igual a esta, e o português perfeitamente igual, ao passo que Caeiro escrevia mal, português, Campos razoavelmente, mas com lapsos, e Reis melhor do que eu, mas com um purismo que considero exagerado. O mais difícil para ele, então, é escrever como Reis, né? Nessa altura estará o Casais Monteiro pensando que má sorte fez cair nessa leitura em meio de um manicômio. Riso de novo. Pois bem, e aí ele vai falar que ele acredita na existência de outros mundos. Vocês lembram que a terceira pergunta era justamente uma pergunta sobre ocultismo. Então, ele vai falar sobre a existência de mundos superiores ao nosso, de habitantes desses mundos, em experiências de diversos graus de espiritualidade, e subutilizando até chegar a um ente supremo que presumivelmente criou esse mundo. Então, o que ele mostra é que ele é, de fato, um ocultista. E aí ele explica sobre a extrema ordem do ocultismo, a maçonaria, e ele explica sobre o grande arquiteto, e diz que tem 3 caminhos para o oculto. O mágico, incluindo práticas como o do espiritismo, né, ao nível da bruxaria. O caminho místico, que é um perigo, né, é incerto e lento, e o que ele chama de caminho químico, que é o mais difícil e o mais perfeito de todos. E aí ele diz que não pertence, que, no entanto, apesar dele saber disso tudo, ele não pertence a nenhuma ordem iniciática, e que a utilização de alguma coisa que diga respeito ao ocultismo ou ao esoterismo, ele colocou no poema, mas simplesmente porque ele leu a respeito, o que também não é verdade. Então, nessa carta, ele fala tudo sobre os heterônimos. E ele pode falar tudo sobre os heterônimos, ele pode se dar o direito de rir, ele pode fazer o que ele quiser, por uma razão muito simples. Os heterônimos são personagens dramáticas que não têm contexto. E ele é o criador dos heterônimos. E quando ele escreve toda essa explicação que ele coloca na carta, ele já não é criança, ele já não é um adolescente, ele é um homem maduro, perto de morrer, e que pode se dar ao luxo, digamos assim, de criar esse tipo de personagem que ele cria. Pergunta, gente? Não temos? Bom, então, vamos falar brevemente do mestre, né?
O mestre, como ele disse, Alberto Caeiro, não tem educação nenhuma e ele foi criado no campo. Morreram os pais e ele, então, foi criado no campo com a tia-avó. Então, da onde vem a poesia? A poesia vem da tensão entre o sentimento e o pensamento. A grande característica do mestre Alberto Caeiro é justamente abolir o pensamento. Ele recusa o pensamento, porque o pensamento leva além da realidade. O pensamento faz transcender e ele recusa todo e qualquer tipo de transcendência. Então, o poema em que a gente tem aquilo que eu chamaria de a teoria poética é a ode número 5. Então, vejam, o primeiro verso ele diz assim: a metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo, sei lá o que penso eu do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Então, ele já começa negando o pensamento. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as coisas e os efeitos, as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. Então, assim, quem tem causa e efeito é a filosofia. Filosofia pura transcendência. Ele nega. Quem fala sobre Deus, alma e criação do mundo é a teologia, é a religião. O que ele faz, ele nega. Então, ele nega a filosofia, ele nega a teologia, ele nega a literatura. Ele tem todo um projeto antipoético. Vejam só. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra, é comum e boa. Então, vejam bem, tudo que é pensamento e que de alguma maneira transcende o real, ele não aceita. Então, ele não aceita a teologia, a filosofia, a própria literatura e a própria poesia. Né? Metafísica. E metafísica tem aquelas árvores, a de serem verdes e copadas, e de terem ramos, e a de dar frutos na sua hora, o que não nos faz pensar a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber para o que, e nem saber que o não sabe. Então, isso é fundamental nele, né? Na verdade, ele só acredita na natureza. Ele é um sujeito da natureza. Por quê? Porque a natureza existe sem pensar. Ele não acredita em Deus porque nunca viu. Mas ele também diz o seguinte: se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. E a minha vida é toda uma oração e uma missa. É uma comunhão com os olhos e com os ouvidos. Mas ele também se pergunta, mas se Deus é as árvores e as flores e os montes, o luar, o sol, para que eu chamo Deus? Né? Chamo flores e árvore, montes, e sol e luar, porque se ele fez para eu ver, né? Eu vejo. Então, é que ele quer que eu conheça. Então, Deus, como a religião católica nos mostra ou nos apresenta, não é o Deus dele, né? Mas se Deus é a natureza, então ele acredita em Deus. E não só acredita, como ele obedece
ele obedece a Deus. Bom, e aí tem uma pergunta, que é a pergunta que vocês todas devem estar se fazendo. Como assim? Como assim ele é contra o pensamento se ele é poeta? Como assim ele é contra a filosofia se ele é um poeta? Como assim ele é contra a poesia e a literatura se ele é um poeta? Para vocês verem o quão Fernando Pessoa é cerebral, ele justifica antes que a gente possa dizer, isso não posso levar o Caeiro a sério, porque ele é contra o pensamento, mas ele pensa para escrever poesias. Né? Então ele termina justificando isso e de uma forma muito, muito clara no poema 34. Então, ele continua com a ideia contra o pensamento, né? E diz assim: deste modo ou daquele modo, conforme calha ou não calha, podendo às vezes dizer o que penso e outras vezes dizendo o mal e com misturas. Vou escrevendo os meus versos sem querer, como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos, como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse, como dar-me o sol de fora. Então, essa é a primeira justificativa. Ele compara o escrever como com a natureza. Então, se ele acredita naquilo que ele vê e ouve, é da mesma forma que ele tem essa relação com a natureza que ele escreve. Mas ele explica isso melhor ainda. Procuro dizer o que sinto sem pensar em que o sinto. Procuro encostar minhas palavras à ideia e não precisar de um corretor do pensamento para as palavras. E aí vem a grande explicação, e isso é importante porque mostra que ele não é contraditório. É a segunda justificativa. Procuro despir-me de tudo que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta como me pintaram os sentimentos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza produziu. Então, vejam, o que ele diz assim é que ele está em processo. Que processo é esse? O processo que ele está é de desaprender tudo que ensinar. A gente aprende a pensar e ele está num processo de desaprender a pensar. E ele compara com a pintura, a raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me, né? Chegar ao mais puro dele, e como um animal humano que a natureza produziu. Eu não sei se vocês sabem o que é pentimento. A Lilian Hellman é uma dramaturga norte-americana absolutamente fantástica, tem um livro que se chama Pentimento. Pentimento é quando se vai fazer a restauração de uma pintura e se descobre a pintura original embaixo. O que está acontecendo agora na nossa biblioteca pública, não sei se vocês viram, estão tirando aquela pintura horrorosa e está aparecendo uma pintura maravilhosa, cheia de arabescos e coisas da época da construção. É isso que ele quer. Ele quer que tirem essa tinta dele e deixem aparecer apenas ele, Alberto Caeiro. E o Alberto Caeiro, apenas ele, é um animal humano. Se ele é um animal humano, ele é um homem pré-reflexivo. É isso que ele busca. Ser um homem pré-reflexivo, um homem anterior ao pensamento.
E assim escrevo, querendo sentir a natureza, nem sequer como um homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. E mais adiante ele diz uma coisa que eu acho muito bonita, ele diz assim, sou o descobridor da natureza. Sou o argonauta das sensações verdadeiras. Trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. O que é o universo ele próprio? É a natureza. É aquilo o que não pensa. Então, esse é o Alberto Caeiro. Num poema sem número, ele deixa bem claro que ele tem um projeto antipoético. E ele deixa bem claro porque ele é contra a metáfora. E a metáfora é, digamos, a mãe das figuras de linguagem. E não existe poesia sem metáfora. E aí ele diz que isso tudo do desaprender exige um estudo profundo, né? É uma sequestração na liberdade daquele convento de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um só dia. Mas onde anda, afinal? As estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo isso que lhes chamamos estrelas e flores. Portanto, ele é contra também a metáfora e, sendo contra a metáfora, ele é contra a poesia. Então, esse é Caeiro. Para encerrar, o que eu gostaria que vocês tivessem com vocês a seguinte ideia. Na tensão entre o sentimento e o pensamento, Caeiro abole o pensamento. E nisso ele vai ser diferente de todos os outros, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Caeiro só acredita na natureza. Por quê? Porque a natureza existe sem pensar. Então, quando vocês pensarem em Caeiro, pense num verso muito simples, que é o seguinte: tudo é como é e assim é que é. Esse é o Caeiro. As coisas são assim, não há que se pensar sobre as coisas. Então, ele escreve odes modernas e são odes ligadas à natureza. Ele tem um momento de paixão, onde ele escreve algumas odes de amor, mas ele se arrepende, porque para ele, de fato, a única verdade é a natureza. E ele chega a criar um neopaganismo junto com o Ricardo Reis. E ele cria o neopaganismo porque, em determinado momento, ele se dá conta de que Deus não é o Deus de que se fala, mas ele se dá conta, sobretudo, que Deus é, de fato, o Deus natureza. O outro é transcendência. Por isso ele cria o neopaganismo junto com o Ricardo Reis. Perguntas? Prof, sobre o Caeiro, eu estava pensando, daria para dizer algo mais assim? Ele é ligado aos sentidos em oposição ao sentimento? O sentimento é o que faz a gente se conectar com os outros humanos, o que faz a gente ser humano, e o sentido dá essa coisa de seguir o que é primal, assim, né? Audição, tato, qualquer coisa que nos torna integrante da natureza e não integrante dessa loucura que é ser humano, né? Perfeito. É perfeita a tua colocação. A gente usa sentimento porque ele fala em sentimento, mas, de fato,
Se ele só acredita naquilo que ele vê e naquilo que ele ouve, ele se deixa guiar por dois únicos sentidos, né? E aí tá perfeito o teu raciocínio, é exatamente isso. A vida dele, o fazer literário dele, se debruçam, eu diria assim, sobre dois sentidos. A visão, sobre três, a visão, a audição e o tato. Muito bom. Mais alguma pergunta? Ok. Então, na quinta-feira, nós vamos começar ouvindo um poema que é maravilhoso, do Alberto Caeiro, que é esse poema que eu coloquei aqui no cronograma de vocês, mas eu quero ter certeza que todo mundo ouviu, porque é um dos poemas mais lindos do mundo. Realmente é maravilhoso. E a gente não tem a ideia de que alguém que seja tão preso à natureza, alguém que seja tão preso àquilo que ele ouve e àquilo que ele vê, possa escrever um poema tão maravilhoso como esse. Então, nós vamos começar quinta-feira ouvindo esse poema e, em seguida, a gente vai ver o Ricardo Reis. Então, gente, muito obrigada. Nos vemos na quinta-feira, às 8h30, tá bom? Então, um beijo para vocês, até lá.